Bom dia. Hoje eu resolvi contar um pedaço da minha história que marcou muito, porque eu estava passando, ouvindo música lá em casa e tava umas músicas assim que marcou esses fatos que eu vou contar hoje e que não tem como esquecer, porque as músicas não deixam a gente esquecer, né? A gente acaba tá sempre lembrando o que a gente gostaria de esquecer. Então, eu deu aquela vontade de contar, né? Aqui no meu vídeo, essa fase da minha vida, né? Teve os lados bom e teve o lado ruim. Então, vocês vão ver. Eu, eu conheci o meu primeiro marido quando eu trabalhava de babá numa casa em São Paulo com um casal de sírio, né? E eles, todas as férias de final de ano e de julho, eles passavam em Guarujá, né? E eu ia junto, porque eu era babá, né? Eu cuidava do bebê mais novo. E eu gostava muito de trabalhar com essa criança. Ele era muito bonzinho, né? E aí eu acompanhava a família. E quando eu chegava lá em Guarujá, tinha parque de diversões. Então eu levava as crianças, né? Levava além do bebê, eu ia com os outros um pouquinho mais velhos. A gente ia no parque de diversões, brincava, colocava a criança para brincar. E o meu primeiro marido, ele trabalhava no parque, como é que chama? Ah, ele que fazia os brinquedos funcionarem. Cada dia ele estava num brinquedo diferente. E uma vez eu coloquei a criança naqueles carrinhos, né? E eu fiquei ali conversando com ele enquanto rodava o tempo, né? E então foi assim que eu conheci. E foi assim a atração à primeira vista. Eu digo atração porque amor à primeira vista eu não sei se é amor. Porque o amor não acaba, né? Se tem amor, é para sempre. Então, foi assim que eu conheci. E aí a gente começou todo fim de semana se encontrava, eu descia até o Guarujá pra gente se encontrar, ou ele ia até São Paulo, e então a gente se encontrava sempre. E, e depois resolvemos viver junto, né? Eu larguei emprego e fui morar com ele. E a gente viveu um ano feliz, que foi quando a minha filha nasceu, né, a minha mais velha. Depois ele começou a sair com pessoas que depois eu fiquei sabendo por uma vizinha que ia visitar. Não, essa vizinha, ela não saía de casa, ela vivia em casa. Ia lá bater papo e tal, e ela ficou sabendo, né, que ele estava encontrando uma mulher num bar, em tal lugar, assim, dona de um bar. E, e aí eu comecei a questionar ele, né, que se era verdade, se fosse verdade, né, não dava certo. E aí ele falou, olha, você tem que parar de de deixar essa vizinha entrar. Ela fica trazendo coisa para dentro de casa, fazendo fofoca e tal. Aí tudo bem. Aí a vizinha parou de ir em casa. Acho que ela sentiu, né, que eu não queria que ela fosse em casa. Mas aí continuou ele saindo com outras. Aí eu apertei ele na parede, ele pegou e falou, olha, se você não está contente, então a porta da rua é serventia da casa. E eu fui embora, né? Falei, então me dá dinheiro que eu vou embora. E fui. Passei 3 meses na casa da minha mãe, mas aí eu resolvi voltar. Falei, ah não, não tá certo, ele tem que assumir a criança estava, a minha filha estava com 6 meses nessa época,
eu vou voltar para lá. E voltei. E cheguei lá, ele tinha mudado de casa, morava numa outra casa, e eu demorei para descobrir onde ele estava, e aí voltei. Quando eu cheguei lá, eu simplesmente entrei e falei, ó, voltei, a filha é sua, vamos cuidar dela junto. Ele, tudo bem, né? Aceitou e parece que era apaixonado pela filha. Ele tinha um amor enorme pela filha, né? E então ele acatou. Então, só que daí eu comecei a ficar sabendo por uma outra vizinha que eu já tinha conhecido antes, né? Mas aí a gente era vizinha também. E, e ela contou que ele estava de namoro com uma mocinha do beco, que tinha um beco assim, né? Do lado do quintal que a gente morava. A gente morava num quintal que tinha a casa da frente e mais duas casas no fundo, que era a minha e dessa vizinha. E parece que tinha mais uma de uma outra que eu não me lembro quem era. Acho que era 3 casas. Aí ela falou assim que lá no fundo do beco tinha uma outra casa lá atrás que dava da minha casa, eu enxergava a casa, né? E, e ele comentava de namoro com uma mocinha de 13 anos, 15, uma coisa, não, 15 anos a menina tinha. E que a menina ia ali na minha casa, né, e tal. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu faço, né? E eu gostava muito dele. Então aí já bateu o sofrimento, né? E daí ele, quando tinha, de vez em quando, o pai dessa menina fazia baile, né, nos fins de semana, e ele era convidado, né? Porque até o momento ele estava sozinho ali, né? Então ele era convidado. E de lá da janela da minha casa eu enxergava ele dançando. Então, dependendo, sabe aquelas músicas românticas dos anos 70, tipo 73, né, em 72, 73, do Elton John, do Michael Jackson, aquelas músicas mais românticas. Então eles colocavam essa música e de lá da minha casa eu via ele dançando, agarradinho lá com a menina, né? E isso machucava muito. Mas eu fui aguentando, eu fui aturando, aturando, e, eu pensei, eu que abandonei ele, fui embora, né? Então eu não vou falar nada para não, né? Mas teve uma vez que, que chegou uma mulher na porta da minha casa, né? E eu ainda estava fazendo mingau para minha filha, ficava de costa para a porta e fazendo mingau. E eu era bonita naquela época, eu tinha um cabelão comprido, ia até na cintura meu cabelo. Aquele cabelo loiro, bonito. E, e aí eu de costa para ela, fazendo mingau, ela chegou na porta. Aí ele falou, ó, eu vou sair. E saiu com ela. Eles iam, parece que para Aparecida, passar o dia todo lá. Aí quando ele voltou, eu falei, olha, não dá para ficar assim, né? A gente tem que resolver o que fazer da vida, porque eu não vou aguentar isso dela, de outra mulher vir na porta da minha casa para vocês dois saírem juntos. Aí ele falou do mesmo jeito que falou da outra vez. Se quiser, assim. Se não quiser, a porta da rua é a serventia da casa. E ele fez uma outra ameaça. Ele disse, se você não for embora logo, eu não vou deixar levar minha filha, porque eu vou pegar amor nela e eu não vou deixar levar. Aí aquela agonia, né? E outra, eu tava grávida já de 2 meses de novo. E aí ele contratou uma pessoa para fazer o aborto, mas eu não aceitei, né? E ele comprava umas ervas lá para mim, falava, toma esse chá. Eu não quero mais que você tenha filhos, né?
porque a gente já não está vivendo muito bem, ter mais um filho, né? Como que vai ser? Aí eu acatava a vontade dele, tomava, mas eu vomitava. Eu enfiava o dedo na garganta e vomitava tudo. Eu não tinha coragem. Não, né? Eu fingia que tomava, mas não tomava. Mas aí ele contratou essa mulher, que era um caso dele, né? E ela era uma parteira. Era jovem, bonita, uma morena bonita. E ela ia vir ali para colocar uma sonda em mim. Olha que coisa mais triste. Então eu falei, não, de jeito nenhum, prefiro ir embora. Então, você me arruma dinheiro, eu vou embora. Eu não vou fazer essa barbaridade, eu não sou disso. E isso é crime, isso é pecado, eu falava, né? Porque pra mim mais é pecado, era mais grave do que crime. Então, aí foi assim, que eu acabei largando desse marido, indo embora para casa do meu pai de novo. Aí eu cheguei e falei sério com meu pai, eu falei, olha, não deu certo, ele queria isso, aquilo, e eu tô grávida, né? E aí eu fiquei morando na casa do meu pai, ia pra roça, mesmo estando de barriga, né? E trabalhava ali, mas eu tava em paz. Mas lógico que a ferida ficou aberta, né, no coração. Aquela mágoa, aquela tristeza, porque no fundo eu gostava dele, né? E então, hoje eu ouvindo o rádio, e começou a tocar uma música que eu ouvia e que eu via ele dançando com a outra lá, e que me machucava muito. Mas mesmo assim eu adoro essas músicas e eu vivo curtindo, né? Isso ficou como uma lição só, né? Um grau a mais na minha evolução, né? Nas experiências da vida, que a gente tem mais que seguir em frente, sempre. Nunca ficar querendo viver o passado. Vamos viver o presente, a recordação é só para aquele minuto. Eu lembrei de tal coisa, mas não vou ficar me remoendo por isso. Eu vou seguir em frente. Então eu fui para casa do meu pai, tive a minha essa outra filha que eu estava grávida lá, e ele nunca deu notícia, nunca me procurou. Eu deixei o endereço, falei, olha, se quiser, o seu filho vai nascer dia tal, que eu tinha certinho as luas, né? Tinha marcado tudo certinho e nasceu assim, certinho. Eu falei, entre o dia 20 e 22, por aí vai nascer, de agosto. E se quiser conhecer, é em tal lugar que eu moro, e meu pai mora lá e é fácil de achar. Então, tá aí. Se quiser, tá lá. É só ir procurar. Mas ele nunca apareceu. Ele era o tipo de baiano, ele era um baiano. E era bonito, cara, né, o safado. E ele vestia aquelas roupas bem certinhas, justinhas, ele ficava todo elegante, todo bonito. Mas ele nunca apareceu, nunca. Mas nem por isso eu deixei de criar minhas filhas, criei. E elas ainda tentaram procurar, né, para ver se encontrava com ele, mas eu falei para elas, ó, pra quê? Ele não procurou vocês, pra que vai procurar agora, né? Aí elas desistiram, né? Mas ficou na memória, né? Ficou essa história, esse pedaço da minha vida que foi muito importante, né? Foi uma época muito marcante, mas serviu como lição, serviu como experiência e mais uma cicatriz no coração, né? Então, mas passou. E eu quero dar hoje os parabéns para minha irmã, que é um ano mais nova que eu. Eu quero que ela seja muito feliz. Hoje é o dia do aniversário dela. Ontem foi o dia do aniversário de uma prima, a Terezinha. Terezinha, parabéns pelo dia de ontem. Ontem eu não lembrei, desculpe. Mas o da minha irmã é grudadinho com o seu. Eu nunca esqueço. Quando eu lembro dela, eu lembro do seu, mas sempre atrasada. E minha irmã e minha prima, que sejam muito felizes, que Deus o abençoe, tá? Dê muita saúde
e longa vida para todas, tá? Um beijão no coração e um beijo pro meu fã número 1, o Cássius. Cássius, um beijão na Bisa. E hoje é dia dos avós, hoje é meu dia, tá? 2 vezes, eu sou vó e Bisa. Então, um beijão pra mim, tá bom? Não esquece de me dar. Tchau, então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Da hora. Não.